Povo de Deus, a graça e a paz, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Para mim, mais uma vez, uma alegria, né? Sempre que o pastor me dê esse privilégio e essa oportunidade de compartilhar com vocês, né, aquilo que Deus fala comigo, né, em algum momento. Eu costumo sempre dizer, né, aqui quando venho trazer alguma mensagem, que a mensagem ela primeiro fala com quem vai pregar, né? Depois ela fala com aqueles que vão ouvir. Então, eu até queria falar uma coisa para vocês, que é o seguinte: eu tinha duas mensagens preparadas que eu tinha deixado na agulha para se o pastor me chamasse para pregar. Uma era mais voltada assim para a EBD, né, uma palavra mais assim, um cajadinho, mais voltada para a EBD, e outra, mas Deus está mandando eu dar a que eu achava que era para a EBD, eu entregar hoje. Era eu que achava que era para a EBD. Deus nunca pensou que ela era para a EBD, não. Ela é para a gente compartilhar ela aqui hoje, tá bom? Então vou compartilhar essa palavra com vocês. E ela tanto estava na minha cabeça, ela tanto estava preparada para ser da EBD, que eu começo a mensagem aqui no que eu escrevi dizendo que é uma alegria ver a igreja cheia, principalmente na EBD, né? Mas é uma alegria também ver a igreja cheia aqui na quarta-feira. Eu fico feliz, né, de estar com vocês. Então, quando a gente vê, irmãos, aqui, né, qualquer pessoa que é cristão, acho que vocês têm essa mesma alegria. Quando a gente vê a igreja cheia, né, várias pessoas, a gente pensa assim: poxa, como é bom, hoje a palavra do Senhor vai alcançar diversas pessoas, né? Glória a Deus, a gente pensa isso, né? E só que, ultimamente, algumas coisas têm me feito questionar se realmente a palavra do Senhor tem alcançado as pessoas. Porque tem uma diferença entre alguém proclamar a palavra do Senhor e a outra pessoa receber, né? A palavra alcançar aquela pessoa que está ali, né? Não é a maioria de nós, irmãos. Não somos a maioria de nós, não, né? Mas tem uma pequena parcela da igreja, né? Tem uma pequena parcela da igreja que não tem sido muito reverente no culto ao Senhor. E é por isso que eu disse a vocês, essa palavra estava preparada para dar na EBD. Porque na quarta-feira, à noite, quarta da esperança, eu vou falar de reverência, né? Mas, se Deus mandou entregar essa, é essa que eu vou entregar, não é não? Né? A outra mensagem que eu tinha preparada era sobre a gente sair da defensiva, ó. A gente ia sair da defensiva, mas hoje Deus pediu para a gente falar sobre reverência. Reverência durante o culto. Aqui nós vamos demonstrar. Na igreja, né? Como eu falei, isso não acontece muito, principalmente aqui na nossa igreja, né? Mas tem uma pequena parcela de pessoas que às vezes dá uma pequena escorregada na reverência ali, né? Uma pequena falha em relação ao comportamento durante o culto, né? Então não é a maioria das pessoas aqui da nossa igreja. Mas a palavra do Senhor, ela fala em Gálatas 5:9, ela fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, qual o objetivo do Senhor trazer essa palavra para a gente hoje? O objetivo do Senhor em trazer essa palavra para a gente hoje é que esse pequeno grupo que ainda tem falhado aí, tem escorregado um pouco na reverência, né, possa compreender, né, o que está ali falhando, para que possa corrigir esse tipo de comportamento, para que o comportamento irreverente ele não se multiplique na igreja como um mau exemplo, né? Que uma pessoa vai vendo e começa a repetir e a outra começa a fazer também. Então é por isso que Deus quer entregar, né, essa palavra hoje, né? E como eu já disse, a palavra se aplica a todos. Vocês aí e mais ainda quem está aqui. Seja eu que estiver pregando ou outra pessoa que estiver, sempre a palavra vai se aplicar, né? Mais ainda ali a quem está no púlpito, porque é mais observado e tem que dar muito mais o exemplo, né? Então, infelizmente, a gente tem tido algumas pessoas, né, que durante o culto têm tratado o culto com irreverência, né? Tem tratado o momento de cultuar o Senhor com desonra, né? Ou até com desprezo pela palavra do Senhor, né? Com desprezo pela palavra do Senhor. E hoje a gente vai ver aqui alguns comportamentos, né, que a gente deve evitar quando a gente estiver no culto,
né? Quando a gente vier oferecer um culto ao Senhor, porque é isso que a gente vem fazer, né? A gente sai da nossa casa para oferecer um culto ao Senhor. Mas eu acredito que antes da gente começar a entender quais são esses comportamentos, né, que a gente precisa evitar, né, a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender por que devemos ser reverentes no culto. Tá? Então, temos dois principais motivos, eu diria, né, para sermos reverentes quando estamos aqui no culto, irmãos. E aí, eu vou abrir logo qual é o primeiro, falando logo de cara, não vou fazer mistério nem nada, né? Qual o primeiro motivo para sermos reverentes quando estamos no culto? O primeiro motivo para sermos reverentes quando estamos aqui na igreja é que a presença do Senhor torna o local aqui, a Igreja do Nazareno e outras igrejas também, um local sagrado. Ó, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é a placa que está lá fora dizendo que aqui é uma igreja que torna esse local sagrado. Tá? Não é isso. Não é porque alguém veio aqui e antes de se tornar uma igreja fez uma oração e disse, a partir de agora este local é um local sagrado. Não. Não é isso que torna esse local, a Igreja do Nazareno em Candeias, um local sagrado. O que torna a Igreja do Nazareno em Candeias, esse prédio, um local sagrado, é a presença do Senhor, que é atraída por mim e por você. Somos nós que atraímos a presença do Senhor quando saímos de nossa casa, né, dizendo assim, eu vou oferecer um culto ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então, deixa eu dizer para você, com o segundo que chegou aqui na igreja, Deus entrou. Amém? Com o segundo que chegou, Deus entrou. Como provavelmente já tinha alguém aqui antes do culto, quando entrou o primeiro para o culto, né, Deus entrou junto. E a partir de então, esse local se tornou um local sagrado. Então, isso é um motivo para a gente ter reverência, né, durante o culto. Né? E aí eu queria falar com vocês sobre como a presença de Deus torna um local sagrado, né? Um exemplo disso que a gente tem. E eu queria chamar vocês para lerem comigo aí, Êxodo 3, versículo 5. Por favor. Passagem bastante conhecida de todos. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. E aí, Êxodo 3:5, na minha versão, diz assim, ó. Então, disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o local em que você está é terra santa. Essa passagem se passa onde? No deserto, onde Moisés estava pastoreando as ovelhas e ele viu uma sarça ardente. Tinha uma igreja construída lá? Não. Mas Deus disse, olha, esse local que você está agora é terra santa. Por quê? Porque Deus estava lá. A presença do Senhor tornou aquele local santo. Né? A presença do Senhor tornou esse local santo. E veja, o fato do local ser santo requereu de Moisés uma mudança no comportamento dele. Isso quer dizer o quê? Que a gente, quando põe o pé aqui dentro da igreja para cultuar, a gente tem que mudar o nosso comportamento. Eu não estou falando do nosso estilo de vida, a gente tem que viver vida santa aqui dentro e lá fora. Mas lá fora, a gente mexe no celular, a gente faz diversas coisas que aqui dentro a gente não deve. O nosso comportamento muda. O de Moisés teve que mudar. Né? O Senhor disse assim, olha, tira as sandálias, porque o local que você está é terra santa. E o Senhor falou comigo nessa passagem de que o fato de tirar as sandálias, ela também representa uma simbologia sobre a nossa forma de andar. E eu queria trazer uma ilustração para vocês do seguinte. Todo mundo aqui já foi criança, obviamente, né? E depois de adulto a gente não costuma muito, não. Mas quando a gente é criança, a gente anda muito descalço, né? Vira e mexe, a gente está descalço. Principalmente quem não foi menino de apartamento. Então, tinha quintal para andar e tudo mais, e andava descalço. Mas quando a gente vai andar descalço, irmãos, a gente pode andar do mesmo jeito que a gente anda quando está de sapato.
a gente não tem que ter um pouquinho mais de atenção aonde a gente pisa e como a gente anda? Se a gente andar de todo jeito, o que é que vai acontecer com o pé da gente? Vai machucar, né? Então, a gente tem que ter atenção à forma como a gente anda, entre aspas, dentro da igreja, durante o culto, porque se a gente não tiver atento, não mudar o nosso comportamento, a gente pode se machucar. Já pensou você vir para o culto e sair machucado? Por quê? Porque você entrou da mesma forma, né, sem considerar que aqui era um local santo. Tá? Então, isso é importante a gente compreender. Né? A gente precisa entender que a presença do Senhor aqui na igreja torna esse local santo. E por isso eu preciso mudar o meu comportamento a partir do momento que eu entro ali por aquela porta. Se eu estava falando alto, eu já não falo mais. Se eu estava mexendo no celular, eu não mexo mais. Estou dando alguns exemplos, a gente vai falar de mais coisas mais na frente. Tá bom? Vamos ler agora, né? Por favor, me ajudem aí. Mateus 18, 20. Essa passagem que eu estou pedindo para a gente ler agora é só para a gente confirmar o que a gente já falou, né? Que Mateus 18, 20, Jesus disse assim, ó, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou com eles. Tá certo? E qual o outro fator, digamos assim, ou o outro item, né, que torna, né, importante a gente ser reverente aqui durante o culto, certo? O outro item, abrindo aqui para vocês também, é o seguinte. O segundo item que torna importante a gente ser reverente é a exposição da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, né, a própria Bíblia, quando se refere a si mesma, diz que toda a Escritura é sagrada. Né? A Bíblia ela é sagrada. Né? Assim como o local é santo e sagrado, a palavra também é santa e sagrada. Então, quando a palavra está sendo exposta, né, a gente precisa ser reverente. E a gente pode ver em 2 Timóteo 3,15, quem puder abrir aí também, por favor. Diz assim, ó, na minha versão. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Então a gente vê duas coisas aqui muito importantes nessa pequena passagem que a gente leu. Tanto o fato de as letras, né, como ele fala aqui, a palavra ser sagrada, né, é importante a gente atentar para isso, né? E o que ela é capaz de fazer por nós. Ele fala aqui duas coisas que ela é capaz de fazer por nós. Uma é tornar-nos sábios. Quem aqui não quer ser sábio? Todos nós queremos ser sábios. Quem vai ignorar uma oportunidade de ser sábio? Só um tolo para ignorar uma oportunidade de tornar-se sábio, né? Mas às vezes acontece de a gente estar aqui no culto e estar ignorando aquilo que está sendo falado. Ignorar não quer dizer que você está rejeitando, mas sim que você não está dando a devida atenção. Tá? E ela também tem a capacidade para a salvação. Tá? Então, Paulo falou aqui na sua carta, né, para Timóteo, né, dizendo que as letras são sagradas. Mas se a gente continuar lendo aqui, Paulo vai continuar falando, né? No versículo 16 e 17. Ele vai dizer assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. Isso é importante a gente saber, porque isso quer dizer que quando você lê a Bíblia, ou quando a palavra do Senhor está sendo exposta, seja aqui, ou seja no teu grupo de comunhão, né?
ou seja, em outro momento que você está vendo uma pregação, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Você precisa dar ouvidos àquilo que Deus fala, né? E ele diz assim, ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a instrução na justiça, e para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, se nós queremos, né, fazer uma boa obra, nós precisamos dar atenção à palavra de Deus, né? E Salomão nos ensina sobre, né, o conhecimento que podemos obter através das Escrituras, lá em Provérbios 1,7. A gente não precisa abrir, mas lá em Provérbios 1,7, Salomão diz que é loucura desprezar o conhecimento do Senhor. É loucura desprezar. E o que é desprezar? É tratar como uma coisa qualquer, sem importância. É não dar a devida atenção, né? Ele disse que é loucura fazer isso. Quantas vezes vocês não, eu tenho sido louco, porque me sento no culto e não dou a devida atenção ao que está sendo falado. Então eu preciso prestar atenção a isso, né? Eu preciso ter atenção a isso. E aí, agora que a gente já entendeu o porquê é tão importante a gente ser reverente, já entendemos, só recapitulando aqui, a gente já entendeu que o local é sagrado, é santo, por conta da presença do Senhor, que você e eu atraímos, né? Não é o prédio, não é a placa da igreja lá na frente, você e eu, que saímos de nossa casa para cultuar, atraímos a presença de Deus para cá. E a partir do momento que Ele está presente, o local é santo. A palavra do Senhor, que é santa e sagrada, está sendo exposta. Então não posso ignorar, né? Eu não posso ignorar, eu preciso estar atento ao que vai ser falado. Então já aprendemos o quanto é importante isso. Agora, a gente vai começar a ver alguns comportamentos que a gente precisa, né, evitar, né? Vocês nem tanto, mas eu bastante, com certeza. Evitar bastante desses comportamentos, né? Então tem alguns comportamentos aqui que a gente vai listar, e tem outro que talvez não esteja listado aqui, mas quando eu estiver falando aqui, aí Deus fale comigo, olha, além disso aí, tudo que foi falado, Jonathan, você ainda faz isso, você faz aquilo ali, você faz aquilo outro, e aí Deus fala comigo e aí eu vou entender, tá bom? Porque, só para você saber, se por acaso acontecer com você, que eu acho que não, vai ser só comigo, você já sabe, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou pedir é para vocês colocarem amor nas minhas palavras, como diz o nosso pastor Ricardo aqui, tá bom? Coloque amor nas minhas palavras, porque, infelizmente, né, alguns de nós, né, temos tido bastante desrespeito com a palavra do Senhor quando estamos na igreja. Como eu disse, uma pequena minoria, uma quantidade pequena de pessoas, mas como um pouco de fermento pode levedar toda a massa, é melhor a gente, né, trabalhar para que esse fermento seja dissipado. Não a pessoa, mas sim o comportamento, né? A pessoa vai continuar aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar, né, e eu vou tentar seguir aqui uma linha de raciocínio lógico, né, sobre o andamento do culto, comportamentos que a gente tem durante o andamento do culto. A primeira coisa que a gente pode falar sobre o andamento do culto é sobre a nossa chegada. Como a gente chega no culto, né? Será que nós temos chegado sempre atrasados? Irmãos, claro que imprevistos acontecem na vida de todas as pessoas. Eventualmente, você ou eu podemos nos atrasar. Não é disso que eu estou falando. É de quando acontece um imprevisto, quando seu carro fura o pneu, quando você teve um atraso no seu trabalho, e aí você chega aqui atrasado. Por exemplo, na quarta-feira é natural que mais pessoas cheguem atrasadas por conta do trabalho, né, alguma coisa desse tipo. Mas aquela pessoa que já tem o hábito de chegar atrasada no culto. Eu só chego no culto depois da oração. Eu só chego no culto quando já está no meio da palavra, né? A minha esposa mesmo atua no Ministério Infantil, né, vocês conhecem, Vanessa. E tem gente que chega lá faltando 15 minutos para o culto acabar, querendo deixar as crianças. Não vai pegar mais nada, né? Veio só para a bênção apostólica no final, né? Veio só para a bênção apostólica no final. Então, assim,
Será que nós temos tido esse cuidado de, no domingo, que é o dia que geralmente a gente não trabalha, a gente começar a se arrumar cedo, né, para vir para o culto? Se é na hora da EBD, né, acorda ali um pouquinho mais cedo para dar tempo de chegar bem no horário. Né? Quando a EBD vai começar, você está aqui, o irmão Everaldo faz uma oração, abençoa aqui, né, e você chegar no horário para receber ali já aquela oração, já começar tudo bem, porque tudo começa bem quando começa com a oração. Tudo começa bem quando começa com a oração. Né? Se é no culto das 17 ou no culto das 19, chegar no horário. Então, primeira coisa, reverência, né, com o culto ao Senhor. Chegar no horário. Lembrando que o nosso culto começa aqui pelos ministros de louvor que estão aqui, tem outros que estão lá atrás. Né? O culto já começa ali no louvor. Começou o louvor, o culto já começou. Deus já está aqui. Né? Então, a gente precisa chegar no horário. Né? Outra coisa, né, sobre a nossa chegada é uma coisa até que eu acho que eu já comentei. Quando a gente passa pela porta, a gente precisa mudar o nosso comportamento. Entrei ali, você está ouvindo, conversando com um irmão, aquela conversa animada, contando como é que foi a semana. Opa, passou na porta, né? Falar mais baixinho, para poder não tirar a atenção dos irmãos que estão sentados mais ali perto da porta, né? Não atrapalhar, para que os irmãos possam receber a unção, isso mais no começo do culto principalmente, né? Está descendo aquela unção do Senhor que vem com louvor, todo mundo sendo cheio pelo Espírito Santo, e aí você entra falando alto, quebrou, né, todo momento ali do culto que o irmão estava. Às vezes quando você entra ali, o irmão está até em oração, mas quando você fala alto, o irmão abre o olho e vira para olhar. Né? Então a gente precisa ter atenção, né, sobre a forma como a gente entra, né, na hora que a gente entra, né, quando a gente entra, entrar conversando. Tá bom? Então sobre a chegada no culto, né, chegando no culto, então já vimos aqui, chegar no horário e mudar de comportamento na hora que passar da porta. Já começa a falar alto, celular, bolso, né, modo silencioso, não é não? Se puder desligar, melhor ainda. Mas eu sei que hoje é difícil a gente desligar o telefone. Mas se der, desliga. Se não der, põe no bolso, modo silencioso, para ele não tocar no meio do culto, né? E vamos que vamos. Então, durante o culto, né? Aí agora a gente já entrou no culto e seguindo o raciocínio lógico, comportamentos que a gente pode acabar tendo, assim, por desatenção nossa durante o culto, ficar conversando. Durante o culto, durante a escola dominical, pessoal, não é horário para a gente ficar conversando. Eu não estou dizendo que a gente tem que entrar mudo e sair calado, não. Tá bom? Às vezes a gente tem que comentar alguma coisa com o nosso irmão, com a nossa esposa, com o nosso filho que está ao nosso lado, isso é normal. Tá? Normal. Eu estou falando aqui sobre ficar conversando durante o culto todo, atrapalhando os irmãos que estão tentando receber a palavra do Senhor. Sabe o que é interessante? Porque a Bíblia diz que a salvação é individual, né? Cada um dará conta de si mesmo. Mas apesar disso, você pode ter que dar conta de um irmão que não recebeu a palavra. Já pensou, se alguém entrou aqui para receber a palavra do Senhor, entregar sua vida para Jesus, e ele acabou perdendo aquele momento especial da palavra, que Deus tinha preparado, aquela espada de 2 gumes, para entrar nas juntas e medulas, né, na divisão da alma e do espírito. Aquela frase, naquela hora, você tirou a atenção do irmão. Em vez de você ser um instrumento de salvação, você ser uma pedra no caminho da salvação, a gente precisa ter atenção para não ficar conversando. Se tiver que falar com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, com seu irmão que está do lado, dá uma cochichadinha, baixinho, tá? Para não atrapalhar os irmãos que estão ali, né, querendo receber a palavra. Então, a gente precisa ter atenção aí a esse comportamento, né, durante o culto. Outro comportamento que a gente precisa ter cuidado durante o culto é com o celular. E agora eu nem estou falando mais sobre o celular tocar, porque a gente já aprendeu a colocar no silencioso na entrada, né? Então, o celular já está no silencioso, mas ele está no vibra. Aí está no seu bolso. E você é daquele que não aguenta, quando chega uma notificação. Eita, que chega a dar uma tremedeira se você não olhar. Né? Aí você pega o celular, aí fica conversando. Isso também tira a atenção do irmão que está do seu lado.
Tá bom? Se você é desses que não aguenta uma notificação, não aguenta, fica, sim, sabe, agoniado, eu sou desse, tá? Que não aguenta a notificação. O meu celular vive no silencioso, mas se eu tiver com, para vocês terem ideia, o WhatsApp não tem aquele negócio do status, né? Eu não olho o status de ninguém, mas não fica aquela bolinha lá no status, eu entro e saio só para sair aquela bolinha, porque a notificação me deixa agoniado, né? Então eu sou desse. Então se você é desse que não aguenta o celular vibrar, chegar uma notificação que você tem que olhar, aí o que eu recomendo para você é o seguinte, você não precisa desligar seu telefone, porque alguém da sua família pode lhe ligar, né, alguma urgência, alguma coisa. Aí se der, desliga o pacote de dados, porque se for urgente, a pessoa te liga, ela não vai ficar mandando WhatsApp de assunto urgente não. Geralmente o WhatsApp é de assunto banal. Ainda mais aquela notificação de curtida no Instagram, aquela que é banal mesmo, não precisa olhar. Então, vamos deixar o celular, né? Se você não aguenta ficar com ele no bolso durante 1h30, né? Que nosso culto nem 2 horas é, 1h30. Durante 1h30 você não aguenta ficar com o celular no bolso, aí você desliga o pacote de dados, deixa ele só para receber ligação, e aí se tiver alguma urgência você vai receber a ligação, e você vai conseguir atender aí aquela pessoa que precisa, tá bom? Então, vamos tentar evitar ficar usando o WhatsApp. Por quê? Porque também, além de tirar a atenção do irmão, você está o quê? Desprezando a palavra do Senhor. Ficar conversando, ficar falando no WhatsApp, olhando o Instagram, olhando o Facebook, vendo aquele site de compras para comprar o sapato, aquele vestido que você viu de manhã na loja e entrou na promoção. Calma, dá tempo de comprar quando terminar o culto, tá bom? Vamos deixar o celularzinho no bolso para não desprezar a palavra do Senhor, porque Salomão disse que era o quê? Desprezar a palavra do Senhor. Loucura, irmão. Se você ficar fazendo isso aqui, eu vou ter que dizer para você, você é louco. Eu não vou nem dizer, não vou repetir, porque quem falou foi Salomão, não foi eu. Eu estou só repetindo para você. Salomão disse que se você ficar mexendo no WhatsApp e conversando com seu irmão, quando a palavra do Senhor está sendo exposta, você é louco. Estou precisando de um psiquiatra, tomar um remédio, né? Eu acho que eu vou precisar ir. Porque às vezes acontece, né? Então, como eu disse, né, a palavra fala comigo também. Então, vamos lá, irmão. Vamos avançar ainda nos outros comportamentos, que ainda tem mais. Tá bom? Outro assunto aqui, ainda sobre o celular que eu queria falar. Esse aqui é mais direcionado para os pais agora. Tá? Nós temos salinha aqui na igreja. Glória a Deus por isso. O Ministério Infantil aqui é abençoadíssimo. As crianças que vão para o Ministério Infantil, elas não ficam lá brincando não, viu? É a palavra do Senhor que é pregada lá. Na linguagemzinha delas, para ela entender, mas a palavra do Senhor. Depois tem tarefinha, depois tem um lanche, é bênção. Toda criança que vai para lá gosta. Mas eu sei que tem umas crianças que elas são um pouquinho mais acanhadas, são mais apegadinhas com a mãe ou com o pai, não gosta de desgrudar, não quer ficar lá sozinho, certo? Natural. Personalidade de cada um. Tá bom? Então, a criança também já tem sua personalidade. Tá certo? Mas aí, o que é que tem pai que faz? Tem pai que pega a criança, traz aqui para o culto, né? E dá o celular para a criança ficar usando durante o culto. Vocês acham que quando essa criança crescer, ela vai dizer assim, eita, agora eu já fiz 12 anos, eu não vou mais usar o celular durante o culto. É isso que vai acontecer? Ela vai continuar usando. Não ensine hábitos para o seu filho hoje, que você vai ter o maior trabalho para tirar amanhã. Tá bom? Então, não dê celular para a criança aqui não. Tem pai que traz a criança, bota um fone de ouvido na criança. A criança fica aqui realmente em outro mundo, outro universo, mexendo no celular com fone de ouvido, não sabe nem o que está acontecendo do lado. Se tiver um incêndio, a criança não sabe, fica lá paradinha no canto. Porque não vai escutar nem o som do alarme, nem ninguém gritando para correr, não vai escutar nada. Porque está com fone de ouvido daquele assim, ó, concha, que fica fechado assim, é um vácuo que não entra nada. Tem pai que faz isso. Então assim, estimule seu filho a ir lá para a salinha, tá? Pega a criancinha, leva para lá, deixa ela na salinha, ela não tem muito hábito não, deixa ela lá na salinha, vai dar um trabalhinho para você no começo, tá certo? Mas vai ser recompensador no final, tá? Você leva a sua criança para lá, aí ao invés de você vir para o culto, aí você fica lá na frente, porque você não pode ficar na salinha não, tá certo?
porque tira a atenção das crianças. Mas você deixa a criança lá na salinha, aí lá na frente da ETP tem umas cadeirinhas daquela de banco de praça, você fica sentadinho lá, você pode pegar o YouTube e ficar assistindo o culto que está começando aqui enquanto a criança está lá. Por quê? Ela está se ambientando. Talvez ela dê uma choradinha, aí a mãe traz para você, você leva de volta, põe lá, e assim você vai ambientando ela e vai aprendendo, ela vai aprendendo a cultuar ao Senhor lá, na igreja delas, das crianças. Amém? Então, isso era uma coisa que eu queria também colocar aqui, porque Deus falou comigo. Tá bom? Outro ponto, irmãos. Irmão, eu acho que vai passar de 35 minutos, viu? Não estou nem vendo a irmã Joséane aqui, mas já estou logo avisando, para não ficar agoniada. Eu falei 35 minutos, mas não vai dar não. Outro ponto é sobre movimentação durante o culto. Tá certo? A gente tem as pessoas que estão aqui na igreja servindo sempre. Então a gente tem sempre uma movimentação de voluntários, pessoal da mídia, né? Algumas lideranças da igreja que ficam ajudando durante o culto, natural. Essa é uma movimentação necessária. Faz parte, né, de um trabalho para manter o culto. Né? Mas tem outras pessoas que ficam circulando na igreja sem necessidade. Tá certo? Inclusive a gente às vezes vê alguns jovens, né? Eu não sei o que, é que o pessoal tem. Se essa geração nova está tendo muito problema de hipertensão e está tomando aqueles remédios diuréticos, né? Toma um remédio mesmo, mas dá uma vontade de ir no banheiro nesse povo, viu? Olha, é banheiro direto, o culto de 1h30, a pessoa vai 3 vezes no banheiro, irmão. Não pode um negócio desse, não é possível, né? Então vamos evitar essas movimentações. Antes tinha um bebedouro aqui, quando tinha o corredor, olha, era sede que tinha o povo, viu? O povo tinha sede, parecia que tinha vindo do deserto lá de Sinai, tinha passado 40 anos no deserto, chegava aqui, era sede. Irmão, vamos no banheiro antes de sair de casa para vir para o culto. Vamos beber uma aguinha antes de sair de casa para vir para o culto. Se a gente se esforçar um pouquinho, dá para a gente aguentar 1h30. Dá para a gente aguentar. Mas aqui eu quero deixar para aquele jovem, adulto, senhora, senhor, melhor idade, que toma o remédio de hipertensão, que é diurético, fique à vontade. O banheiro está aqui, é para isso mesmo. Não fique passando necessidade. Apertado, né? Não fique não. Se precisa, vá. Teve sede de verdade, vá beber água. Né? Eu estou falando aqui sobre pessoas que procuram motivo para estar se movimentando e circulando durante o culto, fazendo o quê? Desprezando a palavra do Senhor. Porque eu duvido que a pessoa está lá no banheiro e está prestando atenção no que o pastor está pregando. Certeza que não está. Né? Ou que foi lá na cozinha beber água e está prestando atenção no que o pastor está pregando. Não está. Então está desprezando a palavra do Senhor. Agora, se você precisa, vá. Precisa mesmo, vá. Tá bom? Não se acanhe, não. Vá. Agora, se dá para segurar, segura um pouquinho. Tá bom? Para prestar atenção na palavra. Porque pode ser que aquela palavra que você perdeu na hora que vai para o banheiro era a palavra da tua vitória. Era a tua bênção que ia vir naquela hora e você perdeu porque foi no banheiro. Ou então foi beber água. Então, vamos diminuir essa movimentação. Tá bom? Se esforçar um pouquinho para não estar circulando durante o culto. Né? Outro ponto aqui que a gente tem percebido, agora eu vou falar um pouquinho mais direcionado mesmo para os jovens. E essa aqui, eu estava preparando essa pregação e minha esposa comentou disso, né? E realmente a gente vê o que acontece. Tem alguns jovens, né, que têm procurado algo para não ficar no culto. Tá? Então tem jovem que, por exemplo, está aqui no culto e de repente aparece lá na salinha: tia, está precisando de ajuda, eu vim ajudar, se oferecendo. E é bênção a gente ter ajuda. Mas se você quer ajudar de verdade, você vai falar com a irmã Joyce, ou com a irmã Vanessa, ou qualquer irmã do Ministério Infantil, dizer assim: olha, eu quero entrar para o Ministério Infantil, na escala, para cumprir o meu dia da escala. No dia da escala você vai servir lá no Ministério Infantil, você vai evangelizar, plantar a semente da palavra do Senhor no melhor terreno que tem, que é o coração das criancinhas. Vai plantar lá. Agora, a pessoa está aqui procurando motivo para não ficar no culto. Não, fica sentadinho para receber a palavra do Senhor. Tá certo? Isso tem acontecido muito com adolescentes. Tá bom? Então, fica o recado também para os papais sobre os adolescentes que ficam circulando. Se você olhar para o lado, cadê meu filho? Cadê minha filha que não está aqui? Opa, o que aconteceu?
né? Vamos ficar atento, entender por que eles não estão no culto, tá bom? Então, todos esses comportamentos que a gente falou aqui, né? Eles são comportamentos que são desrespeito ao Senhor, são desprezo pela palavra, né? E atrapalham outras pessoas que estão no culto também, tá bom? De receber a palavra do Senhor. São comportamentos que atrapalham de receber a palavra do Senhor, tá certo? Eu queria, só para a gente fechar essa parte aí de a gente tirar a atenção, que a gente lesse Mateus 13, 24 e 25. Na minha versão diz assim, estou com a NVI, diz: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Qual foi o momento que o inimigo veio? Foi quando estava todo mundo atento e trabalhando? Quando estavam dormindo, né? Distraídos. É na hora que há alguma distração na igreja, é que o inimigo vem e trabalha. E atrapalha a salvação até de chegar alguém. Ou a bênção de chegar alguém. Aquela palavra que ia causar transformação na minha vida, eu não escutei porque peguei o WhatsApp e fui olhar. Né? O inimigo aproveita esse momento. Não é na hora que está todo mundo atento, não. É se você estiver aí sentadinho, focado na pregação. O pastor Ricardo está aqui sempre palavras abençoadoras. Se você estiver focado na pregação, pode ter certeza. O inimigo não vai conseguir roubar de você, não. A palavra não. Sabe aquela passagem da Bíblia que diz que lançou a semente, veio os passarinhos e comeram? Isso não vai acontecer, não. Hein? Só acontece quando você está distraído. Só acontece quando está distraído. Então, nem vamos nos distrair no culto, nem vamos distrair ninguém. Não é isso? Então, vamos lá. E sobre o final do culto. Sobre o final do culto. Então, a gente viu a chegada, viu durante o culto, e agora o final do culto, tá certo? Então, sobre o final do culto, qual comportamento a gente pode melhorar, no caso eu, vocês não, você já, eu, o que é que eu posso melhorar em relação ao término do culto no meu comportamento, tá certo? Deixa eu dizer para vocês o seguinte, a nossa igreja, né, diferente de algumas outras, que também não acho que seja grande problema, tá bom? Nós somos geralmente pontuais. Hoje está atrasando, a culpa é minha, tá? Nós somos geralmente pontuais, tá bom? A gente começa o nosso culto no horário e termina geralmente no horário. Eventualmente, acontece de aparecer um caboclo feito eu e atrasar 10 minutinhos o culto. Olha, mas 10 minutinhos só, tá? Tem um pouquinho de paciência. Nosso culto termina no horário. Você já saiu de casa sabendo a hora que o culto ia terminar. Espera o final do culto para poder ir embora. Tem gente que antes de terminar o culto, já se levanta, olha. E mais uma vez, eu não estou falando daquela pessoa que recebeu uma ligação de urgência na sua casa, um problema para resolver e teve que sair, não. Estou falando hábito. Pessoas que têm o hábito de fazer isso. Então, vamos esperar o culto acabar, tá certo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a vitória que você precisa para a semana está na bênção final, irmão. Quando o pastor vem aqui, ergue as mãos e concede a bênção apostólica, é aquela hora da tua vitória. Siga o exemplo de Jacó. Jacó se agarrou com o anjo e o anjo dizendo assim, olha, deixa eu ir embora. E Jacó disse, não. Antes de me dar a bênção, não. Irmão, fica até a bênção, irmão. Fica até a bênção. Olha, se o pastor esquecer de dar a bênção, pegue ele ali, olha. Não, pastor, suba lá de volta, dê a bênção. Pelo amor de Deus, como é que eu vou embora da igreja sem a bênção? Não pode. A gente não pode sair da igreja sem a bênção, irmão. Tá bom? Então, sobre o término do culto, era isso aí. Espere o culto terminar. Por quê?
Se você sair antes, pode atrapalhar alguém, porque abre a porta, é movimentação no culto, como a gente falou antes, né? E você perde a bênção, né? Então, vamos ficar no culto até o final. A irmã Josiane, para acalmar seu coração, já pode pedir para o pessoal do louvor subir, que eu já vou encerrar, tá certo? Não passei muito do horário, não. Deixa eu dizer para você uma coisa para a gente fechar aqui, tá bom? A gente sai de casa com um compromisso. A gente se compromete com uma coisa, de vir oferecer um culto ao Senhor. A gente sai de casa com esse compromisso. Ninguém obrigou a gente, não. A gente veio. Deus não obriga você a vir para o culto. Né? Deus não obriga. Nem ninguém da sua casa obriga você a vir para o culto. Né? Você colocou no seu coraçãozinho o propósito de vir oferecer um culto ao Senhor. Então seja fiel. E eu quero falar dessa palavra, fidelidade. Porque uma definição da palavra fiel, irmãos, uma definição da palavra fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Não é que ninguém obriga, é que ele mesmo se obriga. Fiel é aquele que honra o compromisso que ele mesmo colocou no seu coração. Então, se você saiu de casa com o compromisso de vir cultuar ao Senhor, cultue ao Senhor. Senta aqui, na hora do louvor, louve. Dê glória a Deus, erga os braços, né? Honra e glória ao Senhor. Na hora da palavra, atenção à palavra. Na hora da generosidade, generosidade. E na hora de receber a bênção, receber a bênção. Amém? Seja fiel.